Olá, alunos da Escola de Princípios, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Márcio Ramos e vamos dar continuidade ao nosso estudo de fim dos tempos, ok? Hoje nós vamos aprender nessa segunda aula, unidade 2, sobre a tribulação, o surgimento do anticristo e o arrebatamento da igreja. Deixa eu passar aqui para vocês para que vocês possam visualizar, né, nesse organograma aqui, os acontecimentos previstos, as previsões para o fim dos tempos, certo? Entende-se, né, a nossa cultura pentecostal, ela interpreta as profecias bíblicas da seguinte forma: que antes da vinda do anticristo, a igreja do Senhor Jesus seria arrebatada. E após esse arrebatamento da igreja, teríamos então um período de 7 anos de tribulação sobre a terra. Esses 7 anos são baseados nas profecias do livro de Daniel, que fala sobre o fim dos tempos, sobre o anticristo. A semelhança do Apocalipse, o livro de Daniel também é um livro apocalíptico. Então, se você prestar atenção aqui nesse quadro, né, após o arrebatamento da igreja, juntamente ali com o príncipe que há de vir, conforme Jesus, né, trouxe a profecia, teremos então uma semana de tribulação, que equivale a 7 anos. 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Nesses primeiros 3 anos e meio, entende-se que o anticristo ele vai surgir como um grande homem, um grande político, um grande líder mundial, e vai promover ali, né, pelo menos a princípio, né, de forma política, paz em toda a terra. E após os 3 anos e meio, virá a grande tribulação, que é quando Deus vem trazer destruição ao governo do anticristo, que é o assunto para a nossa próxima aula. Terminados os 7 anos, então tem aí a guerra do Armagedon, onde Cristo destrói o governo do anticristo e vem reinar sobre a terra. Então, após a grande tribulação, após os 7 anos, começa os 1000 anos de reinado de Jesus Cristo sobre a terra, onde nós, os arrebatados, voltaríamos para a terra para reinar com Cristo, para reconstruir a terra destruída e também para reinar sobre as nações, os povos que sobraram da grande tribulação. Após o reinado de Cristo, vem-se o juízo final, onde toda alma que não é de Cristo, toda alma que durante a humanidade não se rendeu a Cristo, será julgada, e então virá a eternidade. Ok? Vamos ver se esgotamos todos esses assuntos nesta e na próxima aula. Lembrando a você que esse material foi baseado no livro que eu tive a oportunidade de escrever, Daqui para a Eternidade. Um livro que traz uma profundidade em todos esses assuntos, né? Desde o dia de hoje, dos sinais que estão acontecendo, até a vinda de um novo céu e de uma nova terra, onde estaremos para sempre com o Senhor. Só recapitulando, na aula passada, Jesus Cristo, lá em Mateus 24:15, ele termina a explanação sobre os sinais do fim dos tempos com o último sinal, que é: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. É algo que está acontecendo hoje. Nós, a igreja, estamos pregando o evangelho do reino por todo canto, por toda a nação, de todas as formas, enquanto os sinais estão acontecendo. Fomes,
pestes, terremotos, perseguição, violência, falsos profetas, todo tipo de enganação. Mostrei ali na aula passada que esses sinais vêm sendo aumentados de forma exponencial e que o último sinal é o avanço do Evangelho do Reino de Jesus Cristo. Então eu e você fazemos parte disso. Eu e você somos o cumprimento dessa profecia. Enquanto essa aula está sendo ministrada, o Evangelho está sendo pregado. Enquanto você aprende, você está se preparando para continuar a pregar esse Evangelho. Então nós somos parte dessa profecia para o fim. Então Jesus diz, virá o fim. Quando é que virá o fim? Quando, pois, virem que a abominação da desolação, de que o profeta Daniel falou, estiver no lugar santo. Quem lê, entenda. Então Jesus Cristo diz que após essa pregação massiva do Evangelho do Reino, virá um tempo em que o anticristo, o abominável da desolação, que foi predito, que foi citado em profecia desde o livro de Daniel e depois nos Evangelhos, nas cartas do Novo Testamento e no próprio Apocalipse, esse abominável virá e tomará o lugar santo. Ele virá e dirá que é Deus, que é o Filho de Deus. Então Jesus diz que ele vem para completar esse tempo de sinais. O livro de Daniel diz que quando o anticristo surgir, virá com ele um período de tribulação. Daniel 9:27 diz assim: ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso é até a consumação, e o que está determinado sobre o assolador será derramado. Então o profeta Daniel diz que esse abominável faria uma aliança com as nações por um período de uma semana, entende-se que seria durante 7 anos, e que durante esse primeiro período ele faria tudo para enganar as nações, e na metade da outra semana, os 3 anos e meio seguintes, ele se mostraria como o grande opositor, o adversário de toda a terra, ou seja, aquele que é enviado por Satanás. O profeta Daniel ainda continua dizendo: este rei fará conforme a sua vontade, e vai se levantar e engrandecer sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado por Deus será feito. Então, além de ser um grande líder político, econômico, mundial, ele também vai se levantar como profeta, como Messias. E de uma forma ou de outra ele vai enganar todas as nações e vai declarar: eu sou o enviado do Senhor. Eu sou o verdadeiro Filho de Deus. E ele vai prosperar em tudo aquilo que ele fizer. Então há um entendimento de que o anticristo ele vai ser um líder, muito importante, e ele vai trazer paz. Ou seja, os sinais do fim dos tempos, eles estão trazendo caos sobre a terra. Fome, doenças, desequilíbrio social, econômico, abalos na natureza, Estamos passando por um grande sinal. Esses dias o mundo inteiro está abalado por uma pandemia. Quem sabe uma próxima pandemia mais mortal, mais voraz, vem aí juntamente com a figura do anticristo. Quem sabe hoje nós não estejamos vivendo uma preparação, um ensaio para isso. Então esse líder, o anticristo, ele virá para solucionar os grandes problemas do mundo: guerras, crises, doenças, pobreza, desigualdade,
brigas entre as religiões. E ele vai fazer aliança com muitos países, ele vai tomar o poder de muitos países para si. Como dizendo, deixa que eu resolvo. Talvez um grande presidente, um grande bloco econômico, um líder da ONU. Né? Isso é algo que a história vai mostrar com o tempo quem será o anticristo. Mas ele será um ser extremamente diferenciado dos demais. Porque ele, a princípio, trará solução a muitos problemas que estarão acontecendo na Terra. Apocalipse 13, no versículo 1 a 3, diz, né, a origem dele. E vi subir do mar uma besta que significa um ser superior, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isso significa que ele tem a liderança de países e reinos. E sobre seus chifres coroas e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. E o dragão, que é Satanás, lhe deu o poder, o seu trono e a sua autoridade. E vi uma das suas cabeças com uma ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e a terra se maravilhou após a besta. Ou seja, a Bíblia aqui está dizendo que o anticristo ele vai surgir com poder, autoridade de Satanás, né? Com o trono de Satanás, com muito poder político, com muito poder social, né? Com o apoio de grandes nações. Ele vai sofrer um grande dano, mas ele vai se recuperar desse dano e a terra vai se maravilhar por ele. A terra vai clamar por essa figura do anticristo. Hoje o mundo está passando por isso, né? O mundo hoje ele tem idolatrado as suas figuras políticas. Existem aí vários hoje em ascensão no mundo, né? Que são conclamados como salvadores de suas nações. 2 Tessalonicenses 2 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Então esse versículo nos dá um entendimento que o espírito do anticristo, a trama do anticristo, né, a artimanha para que o anticristo venha sobre a terra, já existe, porque é um plano de Satanás. Desde o princípio, Satanás ele vem armando para tomar a terra, né, e o poder e a autoridade das mãos de Deus, e assim ele fez com a queda de Adão e Eva. Mas o versículo aqui diz que esse plano já existe, que o mistério do mal já opera, porém, em determinado momento será revelado esse ser iníquo, esse ser maligno, mas que é preciso que seja afastado aquele que o detém. Então esse versículo dá uma pista de que provavelmente o anticristo só vai surgir depois que a igreja, que o Espírito Santo for tirado da terra. Que o Espírito Santo é quem detém a vinda de Satanás, a vinda desse maligno. Então quando o Espírito for afastado, a igreja será afastada junto, porque o Espírito Santo está na igreja, está em mim e em você. E com o afastamento da igreja, então o anticristo ele tem liberdade para agir sobre a terra. Juntamente com o anticristo, com esse grande líder político, virá um outro ser maligno, né? A Bíblia dá um entendimento de que ele será um parceiro do anticristo, que ele é comumente conhecido como o falso profeta. Então provavelmente vai ser uma grande religião, um grande líder religioso que vai atuar não só na área política, mas também na área religiosa. Ele vai conseguir enganar judeus, muçulmanos, hindus, cristãos, né, ou falsos cristãos, e vai dizer, olha, este homem ele é um enviado do Senhor. Este homem é o verdadeiro Filho de Deus. Olha o que diz Apocalipse 13, verso 11 em diante. Vi subir da terra outra besta, outro ser superior.
e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, ou seja, aparece de Cristo. E falava como dragão, mas falava como Satanás. E exerce todo o poder do anticristo na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Faz do anticristo uma grande religião. Engana os povos, as culturas, as nações para adorarem o anticristo como se fosse Deus. Anticristo este cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a vista dos homens. Ou seja, este falso profeta, também debaixo do poder de Satanás, faz grandes milagres, faz grandes prodígios e sinais e engana os povos a adorarem ao anticristo. Ou seja, ele instaura aí a religião do anticristo. Tem uma série no Netflix, se você tem acesso, chama-se Messia. É uma série muito interessante, que foi gravada ainda, foi lançada ainda em 2020, esse ano, e ele traz essa questão, né, de um profeta que aparece sobre a terra e começa a causar ali uma certa influência sobre as pessoas das nações. É uma dica para você assistir aí nesses dias de quarentena. Onde esse falso profeta, ele tem um objetivo também muito importante, né? Além de fazer com que os povos adorem o anticristo, ele também vai incentivar o uso da marca da besta. Apocalipse 13, os versos 14 em diante diz: ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem ao anticristo e que recebera a ferida da espada e vivia. E foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, esse sistema religioso, ele vai obrigar as pessoas a adorar ao anticristo, a se aliançar ao anticristo. E quem não fizer essa aliança, quem não prestar adoração ao anticristo, será morto. O governo do anticristo, ele vai ser amplo. Apocalipse 13, 17 diz: foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ou seja, ele vai ter um poder extenso sobre a terra e vai se opor a todo aquele que for de Deus. Apocalipse 17 diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esse versículo está dizendo de uma nova formação política sobre a terra, de novos reis sobre a terra, novos presidentes, uma nova formatação política. E essa formatação política e essa liderança, esses 10 reis, entregarão o seu poder ao anticristo e dirão: você é o nosso líder, você é o nosso presidente, você é o rei de toda a terra. Apocalipse 13, 16 a 18 aqui é muito importante. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou um sinal na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o seu número é número de um homem e é 666. Então, o anticristo, quando ele vier, juntamente com o falso profeta, não só eles vão tomar para si o poder político, social, econômico e militar,
bem como também instaurarão uma nova religião, uma obrigação de adoração ao anticristo, mas também implantarão um sistema econômico, a marca da besta. Só vai poder comprar, vender, fazer parte da sociedade civil quem tiver esta marca. Só vai poder ter um CPF, uma conta no banco, né? Vai poder fazer parte aí do sistema econômico quem tiver a marca da besta. E a Bíblia diz que ela pode ser na testa, pode ser na mão direita, pode ser uma marca, um sinal, pode ser ali um número, pode ser um nome, né? De diversas formas, talvez aí por países, cada um vai ter uma marca diferente, mas é a mesma marca da besta, e só vai poder fazer parte, né, da sociedade quem tiver esta marca, ou seja, quem se aliançar com o anticristo. Mas a Bíblia diz, né, lá em Apocalipse 15, que se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também tal receberá o vinho da ira de Deus, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A Bíblia é muito clara: aquele que fizer aliança com o anticristo e tomar para si a marca da besta, ele será condenado ao inferno. Então, provavelmente as pessoas que estiverem na terra, elas terão ainda duas opções. Se nós já tivermos sido arrebatados, nós estaremos livres disso. Mas as pessoas que ficarem na terra, elas terão duas opções. Ou elas fazem aliança com o anticristo e não são perseguidas aqui, mas serão condenadas ao inferno, ou elas se oporão ao anticristo, não tomarão sobre si a marca, não o adorarão, porém serão perseguidas e mortas, porém com chance de serem salvas para a eternidade. A Bíblia diz, né? Como é que isso vai acontecer? De modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que venha primeiro a apostasia. Ou seja, o anticristo, quando ele surgir, ele vai surgir num tempo de apostasia, de frieza espiritual. Independente do evangelho do reino estar sendo pregado, que é o último sinal, também haverá esfriamento espiritual por parte de grande parte da população mundial. Então esse é mais um sinal: esfriamento espiritual, ateísmo, negação de Deus, negação do divino. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ou seja, o anticristo ele vai surgir num tempo de frieza espiritual, e ele vai se levantar como o Deus Altíssimo. Ele vai suprir essa frieza desses povos, dizendo: eu sou o Deus. A Bíblia diz, 1 João 4,3: todo espírito que não confessa Jesus, que Jesus veio em carne, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual ouvistes que há de vir e que agora está no mundo. Então, só para finalizar essa parte, o anticristo virá, enganará as nações, porque ele tem poder e autoridade de Satanás, implantará uma grande religião para que seja adorado, e ele terá o apoio do falso profeta, uma outra grande personagem sobre o mundo, e vai implantar o seu sistema econômico. Aquele que fizer essa aliança, que tomar a marca para si, fará parte desse sistema, fará parte, né, do governo, fará parte da sociedade, porém será condenado por Deus. E aquele que se opor à sua marca, à sua adoração, será perseguido e morto.
E paralelo a isso tudo, né, durante esses 7 anos em que o anticristo estiver sobre a terra, nós, os cristãos, e quando eu digo cristão, eu digo aquele que foi vivificado pelo Espírito Santo, mediante o arrependimento das obras, mediante a confissão de que Jesus é o Salvador de sua vida. Então, os cristãos verdadeiros, eles serão arrebatados. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando o fim estiver próximo, quando o anticristo estiver perto de surgir sobre a terra, ou até mesmo assim que ele surgir, ou logo após ele surgir, a igreja será arrebatada. Aquele que morreu salvo, e quando eu digo salvo, eu digo aquele que morreu com o Espírito Santo em si, aquele que foi vivificado pelo Espírito Santo, ele vai ser ressurreto. E os vivos, os que estiverem vivos nesses dias, sendo vivificados pelo Espírito Santo, serão arrebatados juntamente com esses que foram ressurretos, arrebatados para os céus. 1 Coríntios 15, 51 a 52 diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque ela soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A Bíblia é muito clara, aqueles que morrem em Cristo, eles dormem. Então a Bíblia diz, né, que nem todos morrerão, mas os que morreram com Cristo e os que permanecerem vivos, no dia da vinda do Senhor, no dia do arrebatamento, terão seus corpos transformados, glorificados, né, os seus corpos salvos, e seremos levados para a presença do Senhor. Isso não vai acontecer com aquele que não é salvo, tá certo? Quando será esse arrebatamento? Mateus 24, 36 diz: A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como será? Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui é uma proporção, né, de meio a meio, mas não sabemos se será assim. Não sabemos se realmente metade da população do mundo vai ser arrebatada. E aqui o versículo que eu já disse: nem todos dormiremos, mas seremos transformados todos. O que vai acontecer após o arrebatamento? Nós iremos para as bodas do Cordeiro. Jesus Cristo disse para o ladrão da cruz, quando estava prestes a morrer, né? E um dos ladrões disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então provavelmente nós iremos para esse lugar, para o paraíso. E algumas coisas vão acontecer. Então entende-se que durante o período da tribulação, durante esses 7 anos, nós passaremos esse tempo com o Senhor no paraíso. E lá, né, após o arrebatamento, algumas coisas irão acontecer. A primeira delas, ou uma delas, é o julgamento de Cristo. Né? Cristo vai julgar os santos, Cristo vai julgar aqueles que são salvos.
E ele vai julgar não para condenar a morte ou a vida, não. Eu tenho o entendimento que uma vez que a pessoa é salva, ela é sempre salva. Salvação não é uma coisa que se perde, é um dom de Deus. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um se receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então esse julgamento de Cristo, né, Jesus Cristo, ele vai julgar um por um daqueles que foram arrebatados, dos que foram ressurretos e foram levados para ele ao paraíso. E vamos ser recompensados. Vamos receber nossas recompensas, nossos galardões, segundo aquilo que fizemos no corpo. Se fizemos mal, a recompensa será mínima. Se fizemos bem, teremos grande recompensa. Então o tribunal de Cristo, ele não determina se nós seremos salvos ou não. A salvação, ela foi determinada por Cristo na cruz. Mediante a vivificação do Espírito, estamos salvos. Porém, vivemos uma vida sobre a terra, praticando boas obras ou não. E nesse momento do arrebatamento, seremos julgados pelas nossas obras para recebermos as nossas recompensas. 1 Coríntios 4, verso 5 diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desejos dos corações, então receberá cada um de Deus o seu louvor. Apocalipse 22, 12 diz: o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. E então há esse entendimento, que seremos julgados por Jesus para que ele possa dizer: você foi um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador, um bom líder na igreja, um bom servo de Cristo sobre a terra, você respeitou as leis, você buscou santidade, você fez a diferença, toma aqui a sua recompensa. Ou ele vai dizer: você foi uma péssima mãe, você foi um homem desonesto, uma mulher fraudulenta, você foi chamada para a obra e você recusou, fez de qualquer forma, foi imprudente com os teus filhos, com a sociedade. Você será mínimo no reino dos céus, a sua recompensa será mínima. E cada um de nós então receberemos ali, né, as nossas recompensas segundo o que fizemos. E também outra questão que acontecerá durante esse período do arrebatamento é as bodas do Cordeiro, que é a festa de reunião entre Cristo e a igreja, né? Aquela alusão que é feita da noiva de Cristo, a reunião da igreja, a noiva de Cristo. Apocalipse 19 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa, que é a igreja, se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Nós receberemos uma vestimenta para esta festa, de acordo com as justiças, de acordo com as nossas obras. Então eu creio que uns estarão bem mais vestidos do que outros ali nessa ocasião. A Bíblia diz, né, que esse evento, essas bodas do Cordeiro, ela vai ser um evento de muita alegria, porque é dito: alegremo-nos, regozijemo-nos, porque é vinda as bodas do Cordeiro. A Bíblia diz também em Apocalipse 19 que será celebrada a ceia do Senhor. Quando nós celebramos a ceia aqui na terra, na igreja, e comemos do pão e tomamos do cálice, nós estamos fazendo isso em memória de Cristo. Mas não somente em memória passada e presente, mas para que lembremos que um dia o Senhor nos resgatará.
e seremos levados para junto dele, e junto dele seremos julgados. Então, todas as vezes que você vier à ceia na igreja, lembre-se das suas obras. O que você está fazendo? Reavalie a sua questão, as suas condutas. E que cada ceia você possa se apresentar mais digno diante do Senhor, porque um dia haverá a última ceia. Após o arrebatamento, nos apresentaremos diante do Senhor e seremos julgados por este tempo de vida na terra. Então que fique essa reflexão para você. Todas as vezes que você vier tomar a Santa Ceia, pense, avalie a sua conduta. Se você já entregou a sua vida a Cristo, se o Espírito Santo habita em você, você está salvo. Isso é inegável, isso é garantido. Porém, as tuas recompensas serão dadas por Cristo conforme a sua conduta nessa terra, sobre tudo aquilo que foi entregue nas tuas mãos. Tua família, teu trabalho, a igreja, o teu papel na sociedade, o que você faz em secreto, o que você faz com o seu dinheiro, com o seu corpo. Por isso a Santa Ceia tem que ser celebrada em memória de Cristo, por aquilo que Ele fez no passado, pela nossa conduta hoje e pelo que virá no futuro. A Bíblia diz então que bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, terá uma nova ceia. Lucas 12:37 diz: em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Jesus Cristo estará conosco nessa última ceia, e Ele próprio se vestirá como noivo e nos servirá. Ele vai nos servir a ceia. Então que não tenhamos vergonha diante dele nesse tempo. E os justos participarão da festa, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Estarão ali todos os justos, todos os que foram justificados por Cristo, em toda a terra, em toda a história. E sim, nos lembraremos uns dos outros, nos reconheceremos, estaremos perto, teremos amizades. Então, aquilo que fazemos na terra será lembrado nos céus. Termino aqui. Próxima aula, nós vamos estudar as características da grande tribulação, que é os 3 anos e meio finais, onde Deus vem trazer destruição ao reino do anticristo. E também vamos estudar ali a volta de Jesus sobre a terra, para reinar sobre ela, trazendo-nos novamente com ele, e nós, cada um segundo as nossas recompensas, voltaremos para essa terra para reinar sobre ela. Foi um prazer estar com você neste dia, nesta aula, que você possa estudar cada versículo ali apresentado, que você possa pausar em cada slide, ler ali, as anotações, possa refletir em tudo isso, e que isso possa gerar vida e vida em abundância sobre você e a sua casa. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.